Evanilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A história toda é realmente lamentável, né, do que aconteceu. Quem conhece aqui o bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife, deve saber bem de onde a gente está falando. O mercado, gente, fica ali na esquina. É bem próximo ao Hospital Getúlio Vargas, aqui em frente à escola Barros Carvalho, bem pertinho de uma área aqui bem comercial. Tem padaria, tem farmácia e tem esse supermercado, onde a gente está agora. O supermercado está fechado, mas em dia de feira, no domingo, ele fica aberto e tem um movimento muito grande aqui nessa região, porque tem a feira de rua, tem os supermercados que ficam abertos, as distribuidoras também de peças, tem também outras lojas menores, então é uma área comercial muito grande que tem uma feira muito movimentada no domingo. E de acordo com a Polícia Civil, ontem pela manhã, logo cedinho, antes das 7 horas da manhã, a Polícia Civil recebeu esse chamado de uma tentativa de homicídio. Foi assim que chegou para a equipe de plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Uma equipe da Polícia Militar primeiro chegou aqui, do 13º Batalhão, para atender esse início da ocorrência. Mas quando a equipe chegou aqui, a vítima já tinha sido socorrida para o Hospital Getúlio Vargas, que fica a poucos metros daqui. E quando os policiais militares chegaram lá no hospital, receberam a informação de que a vítima não tinha resistido aos ferimentos. E aí, voltando aqui ao local, o que é que aconteceu? Tem uma câmera de segurança instalada logo ali em cima, na área de estacionamento do supermercado, que registrou o momento exato dessa discussão e flagrou os tiros que foram disparados e esse homicídio que foi registrado. Por volta ali das 6h30 da manhã, um homem tinha estacionado o carro aqui. Ele seria um policial civil de 64 anos. No momento que ele estaciona o carro, vem uma pessoa correndo. Como você bem falou, né, Venilson? Uma pessoa que está de camiseta amarela. Ele vem primeiro, bate na porta do carona. E depois ele dá a volta no carro e vem para cá falar com o motorista. Sendo que quando ele chega para abordar o motorista que está descendo do carro, dá para perceber que ele está bem alterado, que ele conversa gesticulando muito e logo na chegada ele falou poucas palavras, já deu um tapa no rosto desse motorista. Então, a partir daí, tem alguns socos, o motorista tenta se proteger, se esquiva e dá a impressão de que ele está puxando alguma coisa. A gente não sabe se foi do cós, da calça ou se estava dentro do carro, mas fato é que em segundos ele conseguiu sacar a arma e atirou em direção a esse homem que se aproximou. Essa vítima dos disparos é um policial militar de 39 anos que não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Albino Ferreira Ferro Neto, de 39 anos. Então, logo depois, pelas imagens, dá para perceber que algumas pessoas se aproximam, conversam ali com o policial civil que estava armado. Ele deve ter se identificado naquele momento, porque as pessoas se aproximam e tentam ali apaziguar. Tem um senhor que aparece de camiseta regata, fazendo assim com a mão, pedindo para que as pessoas se acalmem e vê a situação toda para poder também prestar socorro. Então, logo depois a Polícia Militar chegou, a gente não sabe como é que foi esse socorro também, se era alguém que estava aqui perto que levou esse homem baleado para o Hospital Getúlio Vargas ou se eles aguardaram uma ambulância. Essa informação a gente não tem por enquanto. Mas fato é que ele chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu. Depois disso, de acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos, que é um policial civil, teria se apresentado a uma delegacia. A gente também não tem a confirmação de qual delegacia ele foi, se foi de fato lá no DHPP, mas ele se apresentou para dar os esclarecimentos e também para tomar as medidas cabíveis. Por enquanto, o que a gente sabe é que o caso está sendo investigado, esse homicídio consumado, mas a gente ainda não tem detalhes em relação a esse depoimento que ele prestou. Nesse ele foi liberado logo depois. A gente não tem a notícia, por exemplo, de uma prisão, de uma detenção. Então ele prestou esclarecimentos na delegacia e o caso está sendo investigado agora pelo DHPP, já que houve um homicídio. Mas o que a gente apurou e o que foi informado desde o início é que tudo teria começado por conta de uma briga por conta da vaga de estacionamento. Quando é no domingo pela manhã, gente, isso aqui fica lotado. Tem algumas vagas na rua, né? Mas tem, por exemplo, essa rua aqui à direita fica tomada por bancas de feira. Então não tem vaga de estacionamento. Então é aqui nesse corredor principal, na principal avenida. Tem o estacionamento aqui do supermercado, tem o estacionamento privado aqui também do supermercado. Então, assim, são poucas vagas, mas a gente não sabe ainda qual foi o contexto. Como que começou essa briga? Quem teria se aproximado? Por que que o outro chegou gritando? O que é que ele chegou falando?
Tudo isso está sendo investigado, apurado pela Polícia Civil. E o depoimento do autor dos disparos, claro, vai ser muito relevante, né? O que ele tem a dizer, qual é a versão dele sobre o fato, o que ele ouviu desse homem quando ele se aproximou, né? O policial militar, quando ele chegou, o que ele falou, como é que foi essa reação, o tapa que ele levou. Então, tudo isso está sendo apurado. Tem as imagens das câmeras de segurança que, com certeza, vão ajudar nessa investigação, a bater essa versão, junto com a das testemunhas também, para poder entender exatamente o que aconteceu, como é que foi a dinâmica, né? A sequência desses acontecimentos que acabaram resultando, infelizmente, em uma morte. Então, ao longo da manhã, a gente deve ir atualizando essas informações. A gente ainda não tem detalhes sobre velório, enterro, o caso foi ontem pela manhã. Então, a nota da Polícia Civil e também da Polícia Militar traz poucos detalhes, mas confirma que, de fato, o que aconteceu aqui foi uma briga, uma discussão que acabou levando, né, a esse final. Uma pessoa disparou em direção a outra que foi atingida e não resistiu. Então, o caso está sendo investigado. Esse homicídio consumado está sendo apurado pela Polícia Civil.